Já tá aí? Já. Então já vou direto. Opa. Já tá direto com a Europa? Sim, hein? Já tá, então vamos direto. Claro, Partiu. lógico. Eu quero o Serjão também. Eu quero o Serjão dos Foguetes. Serjão Foguete. Tem uma informação, vamos agora para a Europa, porque deu esse blackout. Isso. Na Espanha e em Portugal. E um pouco na França também. Então nós vamos falar agora com o Bassani diretamente da Europa, que vai trazer as informações. O que está acontecendo? Você está na Alemanha, é isso, né? Você está na Alemanha? É isso? Sim, eu acabei de voltar de Roma, Emílio. Eu estava até ontem no funeral do Papa e na semana que vem eu volto para o conclave, mas aqui na Europa está um caos mesmo. A gente vê que foram afetadas quase 50 milhões de pessoas, né? Inclusive a minha irmã, meus avós, todos eles que vivem em Portugal, desde manhã sem nenhum acesso à internet e também à energia elétrica. Não conseguem ligar nada, né? Nem televisão, nem micro-ondas, Wi-Fi. Muitos das casas europeias, elas não usam gás para os seus fogões, usam a energia elétrica, então nem mesmo cozinhar estão conseguindo. Está muito difícil. Inicialmente a gente pensava que pudesse se tratar de um ataque cibernético da Rússia, algo que os russos fizeram em outros momentos aqui durante esse período de guerra, mas a União Europeia confirmou que não há indícios de um ataque cibernético. Inclusive o próprio ex-ministro de Portugal, né, o António Costa, que hoje ele trabalha na Comissão Europeia, ele disse que não há nenhuma evidência que possa corroborar essa tese e que, na verdade, é um fenômeno climático. Acho que até se você conseguisse o Serjão dos Foguetes, seria bom para ele explicar que os europeus estão falando sobre um raro fenômeno atmosférico, que as altas temperaturas no interior da Espanha causaram certa oscilação nas linhas de alta voltagem, naquelas que são acima de 400 kV, e por isso grande parte das cidades ficou sem energia, principalmente na Espanha. E como as linhas de transmissão são integradas entre Portugal e Espanha, não tendo energia na Espanha, obviamente que Portugal foi afetado. No caso de Portugal, o problema é generalizado do norte ao sul, as pessoas sem poder ir para o trabalho com metrô, com ônibus, não conseguindo fazer pagamento com cartão de crédito, as maquininhas não estão funcionando, também não tem nenhum tipo de acesso à internet, muitos dos telefones não têm funcionado, inclusive não consigo falar com a minha família pelo menos 2 horas. Obviamente a gente sabe que eles estão bem porque eles contactaram a gente antes de tudo isso piorar, mas é uma situação extremamente dramática porque estão pensando nos hospitais, né? A gente sabe que tem muitas pessoas nas UTIs, muitos bebês em incubadoras que precisam da energia elétrica para sobreviver e, por enquanto, o governo diz que não tem uma previsão de voltar. Eles estão falando em até de 6 a 10 horas para o restabelecimento, mas a gente sabe que pode ser fatal se a demora for essa mesma. A gente vai ficar aqui de olho e atualizando, né, na programação da Jovem Pan essa situação extremamente difícil que passam os ibéricos aqui da Europa, né? Na Alemanha aqui está tudo normal, algumas regiões da França foram afetadas, então a gente vê que talvez seja mesmo um fenômeno atmosférico que atingiu essa região, né, essa parte da Península Ibérica e não necessariamente todo o continente, aqui a Alemanha, a Itália, Polônia, por enquanto tudo normal, sem nenhuma eventualidade. Mas a gente fica de olho, esperamos que não aconteça, senão também não consigo trabalhar daqui sem a energia. Boa, se fosse aqui a gente ia saber que era Enel. Sim. A gente já tem a certeza que era Enel, mas como então, a última informação, porque tem aquele negócio da teoria da conspiração, aquele papo todo que surge e tal. Mas não ia ser em Portugal, né? Portugal, vamos ser honestos. Ia ser na França, ia ser na Polônia. Claro. Na Ucrânia. Isso. A última informação que a gente teve foi que é um fenômeno atmosférico raro. Então a gente está tentando agora entrar em contato com o Serjão, que o Serjão é um cara que domina essa área. E você, obrigado aí pela sua participação, você ter entrado aí com as últimas informações. Tá bonito, hein? Boa, Bassani. Esse blazer do Trump, agora já tá crescendo o cabelo. Tá bonito. Não precisa mais boina nem boné. Eu gostei desse blazer. É do Trump esse aí ou não? Não é. Eu encontrei com ele no funeral, mas eu comprei um pra mim mesmo. O tamanho dele é muito maior que o meu, não caberia. E você viu a carreta furacão aí? Foi forte a carreta aí. Gente, hein? Não foi? Não falaram com a gente, viu? Você acredita que eu fiquei na porta da embaixada quase 2 horas para tentar entrevistar algum político brasileiro, mas não falaram com a imprensa, só no aeroporto, no dia do funeral, não ia largar de homenagear o Papa Francisco para ir atrás
dos políticos brasileiros, né? Acho que o momento é outro. Muito bem, eu quero colocar a rede social sua aí para quem quiser acompanhar o seu trabalho aqui na Jovem Pan, você está sempre entrando. Fique à vontade, claro. Mas eu vou colocar a sua rede social aí para nossa audiência. Acompanhe também, eu mostro um pouco da vida de correspondente, mostro as minhas viagens, já fui para mais de 100 países, então tem muita coisa bacana para o pessoal acompanhar lá, mostrando essa visão mais da história, da geopolítica. Quem gosta, fica à vontade para me escrever também, sou muito aberto a todo mundo que queira se comunicar e saber um pouco dessa vida maluca. É isso aí, o Bassani já teve mais de quantos países? Competente. Quantos países? 117 países. Caramba. 117 países. E é um cara muito legal, nosso correspondente aí na Europa. Bassani, um abração para você. Eu sei que você está aí no alerta. Qualquer coisa, entra aqui que a gente te coloca no ar, tá bom? Valeu, querido. Abraço para todos. Valeu, um abração. Muito bem. Dito isso, cadê o Serjão? Hã? Tá no foguete. O Serjão é o cara que pode explicar. Vocês viram o que estava acontecendo no Sol? Sim. O Sol tava bem louco. O Sol tava bem louco. Tava. Há 2 semanas atrás. Tá. Será que é alguma coisa ligada ao Astro Rei? Pode ser. Porque é raro, né, o que você estava falando. Então, isso aí nunca aconteceu. Eu sei que não é nada assim de vibração Rússia. atmosférica. Mas não tem nada a ver com o planeta hostil? Não sei. Então, não, tem que isso falar. acontece. O Sol tem aquela explosão. De tempos em tempos acontecem umas coisas lá fora. Devido a vibrações extremas que alguns falam que mas na maioria das vezes a galera consegue dar uma prever ou tal. É a Enel. Não. Que pode ser. Eu acho que eu sei que a Enel é italiana. Pode ser uma Enel galáctica. Na Itália é Enel. Portugal também. É REN, né? Que cuida do sistema. Então, só de passar na frente já dá chabu. Então, a qualquer momento, o Serjão vai estar aqui, você vai ser o primeiro a saber o que está acontecendo, o apagão. Pô, mas não tá brincadeira. Você viu que a turma não consegue um falar com o outro, como ele falou. Acabou a luz, Não é acabar a luz, é internet, é tudo Wi-Fi. Acabou o sistema de saúde. Quando acaba a luz, acaba a luz. Os aeroportos... Eu sei. Acabou a luz. Acabou. Pô, não tem gerador. Vai queimar lá. Não tem um... Pegar o petróleo. Não tem um no-break. No-break. Acabou a luz, você pega uma vela, acende a vela e fica lá com a vela acesa. Você volta aos primórdios. Fica esperando. Acende a vela. Que era pro papo, porque a turma começa com a teoria da conspiração. E a única coisa que funciona é um radinho de pilha. Opa! E o pessoal se lembra. Por isso que você precisa ter sempre um radinho de pilha. Você sabe que Se acabar o mundo, é no radinho que você sabe que lá na Europa agora teve lá... Vou ter o kit de sobrevivência. Que é pra sim, você, as indicações por causa da guerra. Que é para você ficar 72 horas sem precisar. O que precisa no kit? Um radinho de pilha tem lá, radinho, uma lanterna. Sempre. São coisas que a gente não dá muito valor. Nós estamos agora tentando entender o que está acontecendo na Europa. Tentando entender o que está acontecendo em Portugal e na Espanha e alguma parte da França. Um apagão. Certo. Sim. Não tem energia. Apagão geral. Sim. Parece que o apagão é geral. Opa. Falaram que seria uma teoria da conspiração, que seriam os russos que fizeram um ataque cibernético. Porém, em Portugal, tem por que fazer em Portugal. O Serjão aqui está. Nós recebemos uma notícia que é um fenômeno atmosférico raro. E agora nós saberemos do Serjão se é isso mesmo. Fala, Serjão, ele está no telefone. Legal. Fala, pessoal, tudo bom? Beleza. Estão me ouvindo bem? Estamos te ouvindo perfeitamente. Muito bem. Teve esse apagão hoje, muita gente chegou a falar que era explosão solar, coisa do tipo, né? Mas não tem nada disso não, tá? Realmente é um fenômeno raro, chama variação atmosférica ou oscilação atmosférica induzida. O que acontece é o seguinte: todo material ele tem uma vibração natural e tá tendo ondas de muito calor ali no interior da Espanha, principalmente, e o calor muito intenso ou o vento muito intenso, ele acaba gerando uma oscilação que entra na oscilação natural daquele material, no caso do cabo de alta tensão. Acho que é de 400 kW, coisas do tipo, entendeu? E o cabo começou a vibrar sem parar. Quando o cabo começa a vibrar daquele jeito, o sistema dá um shutdown, entendeu? Desliga. Esse que foi o problema que aconteceu. O
que tem que fazer para poder não acontecer mais isso é instalar uns amortecedores. E aí, junta com o tema que vocês estavam falando agora do robô cirurgião, robô é muito bom para subir nessas torres de alta tensão e arrumar isso, sem causar dano para o ser humano, né? É isso aí. Então é um problema na torre de transmissão. Na verdade é assim, é uma onda de calor muito grande no interior da Espanha, e aí esse calor muito grande, a variação de temperatura, fez com que os cabos, né, começassem a entrar em ressonância, que a gente chama. Ressonância é quando uma vibração coincide com a outra. É aquele famoso exemplo da ponte. A ponte que cai, né? Isso, exatamente. Muitas vezes, quando tem congestionamento em ponte, o pessoal pede para você desligar o carro, para não entrar em ressonância. Se entrar em ressonância, a ponte começa a vibrar. É exatamente a mesma coisa, só que é no cabo de alta tensão. E aí o cabo começou a vibrar muito e o sistema desliga para não dar mais problema, ou desliga, ou tem algum sistema de segurança e tal. Mas foi isso que aconteceu. De acordo com o que eu vi rapidinho hoje de manhã, eu acho que a luz está para voltar daqui umas 10 horas. Caramba. Entendi. Então, quer dizer, eu nunca tinha ouvido falar nisso, né? Isso não é comum, né? É muito difícil acontecer, né? É muito difícil acontecer, é um fenômeno raro. Por aí, e é assim, né? Os cabos de alta tensão, eles passam em lugares, muitas vezes lugares que não tem ninguém, né? Então, você pega aqui, interior do Brasil, tem muito cabo de alta tensão. Sai lá de Itaipu, por exemplo, coisa do tipo. Só que aqui, a gente sabe como que a atmosfera funciona. Vai passar por lugar que é muito quente, aí já tem essa proteção a mais nos cabos. O problema é que ali no interior da Espanha está fazendo um calor absurdo mesmo, acima da média, e as coisas estão saindo do controle até no cabo de alta tensão. E lá parou geral, né, Sérgio? Não tem nada funcionando, né? Nem internet, nem metrô, nem aeroporto, nada, né? Pelo que eu vi, deu uma pane geral ali numa parte da Europa, assim, porque são esses cabos que levam a grande quantidade de energia, né? Então não está chegando nem nas subestações para distribuir. Então são aqueles cabos, aqueles que a gente vê no meio da estrada mesmo, sabe? Esse aqui deu o problema. Muito bem. Então, quer dizer, o negócio dos... Porque eu estava vendo, a semana retrasada saiu uma notícia que o Sol tinha tido alguma... também... não teve esse... O que aconteceu com o Sol há 2 semanas atrás? Cara, o Sol, né, ele está passando pelo máximo da atividade dele. E o que aconteceu semana passada foi que abriu um buraco, que a gente chama buraco coronal. Mas não tem problema nenhum, a única coisa é que sai um pouco mais de radiação. Teve gente falando que foi esse buraco coronal que matou o Papa, viu? Mas não foi não, fiquem tranquilos também. E só sai um pouco mais de radiação, o efeito maior que causa é a aurora. Agora tem uma coisa, em locais, em latitudes mais perto do polo, no passado, quando teve explosões solares muito intensas, alguns geradores de energia deram problema. Mas não é o caso da Europa agora, tá? Não tem nada a ver com o Sol, não tem nada a ver com explosão solar, nem com o buraco coronal. Aquilo lá foi um fenômeno e o de hoje é outro fenômeno totalmente diferente. Entendi. Porque essa explosão solar, ela afeta satélite, né? Tem alguma coisa dessa que acontece, né? Isso, aí afeta mais os satélites. Aí o que pode acontecer, uma vez aqui no Brasil, né? Deu um problema, não sei se o pessoal vai lembrar, que alguns aviões da Azul não decolaram, porque deu problema no satélite de GPS e aí alguns aviões tiveram que parar. Aviões até grandes tiveram que assumir o sistema de redundância dele, porque deu uma pane de alguns segundos no GPS. O problema é que uma pane de alguns segundos no sistema de GPS, que controla navios, aviões e tudo mais, pode causar o caos, entendeu? E os aviões da Azul tiveram esse problema aí, acho que há uns 2 anos atrás, mais ou menos. Muito bem. Então já excluímos o Sol. O Sol não é responsável. O russo também não é o caso. O russo lá está mais preocupado com a Ucrânia. Problema e cyberataque também, né? Então o problema não é a Enel, porque lá não tem Enel. Lá é outra companhia. Não é a Enel, então é realmente os cabos de transmissão que entraram em ressonância pela condição climática e aí eles desligaram automaticamente. Nada como um expert. É um especialista. Nada como um especialista para resolver o nosso problema. Sérgio, onde você está? Você está no Graal?
Tô na rua aqui, aí eu parei aqui rapidinho para atender vocês. Dá uma Traz um pão de semolina aqui pra gente. Tá, pode deixar. Porque esse pão é bom demais, esse pão do Grau. Obrigado, viu, Serjão? Quando você volta aqui no programa? Quando vocês quiserem, cara, só marcar. Aí sim. Até amanhã. Quando você quiser. Obrigado, Serjão. Quando vocês quiserem. Boa. Um abraço, tamo junto aí, valeu. Tá aí o nosso querido Serjão dos Foguetes. Quem diria, hein, meu? Resolvendo os nossos problemas. Tá vendo? O calor esquentou o cabo. Você tá vendo como a gente sempre tá criando? Nossa, como a turma já fala ataque cibernético, cara. Fica essa conversa pra lá. É só trocar os cabos. Com uma ignorância. É sempre assim. Temos o cabo A, o cabo B e o cabo C. Certo. Se o cabo C tá quente, O que você faz? eles precisam desligar o cabo C. É lógico. Não é isso? É, só trocar.